conseguir a vitória lá em casa. Pedro, o que você pode falar sobre o seu joelho, né, que foi talvez o grande assunto antes dessa vinda para cá? Eu até te acompanhei ali no aquecimento, parecia que ainda não estava 100%, você depois até fez ali uma massagem antes de entrar. Como é que você está se sentindo? Também a importância de conseguir, mesmo com dor, se for o caso, resolver o jogo. Graças a Deus eu consegui vir pro jogo, né? Foi uma pancada muito forte que eu tomei no joelho. Ainda tem a dorzinha, vim no sacrifício, vim para superar mesmo, o Flamengo pede isso. E graças a Deus pude ser contribuído com o gol. Mas o mais importante é o resultado, não o que a gente queria a vitória, como eu falei, mas o resultado bom para em casa a gente resolver, se Deus quiser. Para encerrar, fala só da estratégia na hora de bater o pênalti ali. Você esperou mesmo o Santos pular para bater no meio? Sim, da maneira que eu treino, né? Olhei pro Santos, ele caiu antes e eu só desloquei dele ali virando o pé. Obrigado, Pedro. Luiz. Muito bem, fim de jogo. Time com grafite, com o Sandro Meirahit. Boa noite, Karine, a quem acompanha o Troca. O que eu acho de mais legal nos dois primeiros jogos, né, de jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, é que geralmente são jogos em que se especula mais, né? A gente fala, era uma regra que tendia a privilegiar as equipes a se expor mais como visitante e que com o passar dos anos passou a fazer com que o mandante amarrasse o jogo para não tomar gol quando, enfim, era a equipe da casa. E não há mais o gol, né, qualificado na Copa do Brasil. E o que a gente viu, não acho que tenha relação direta com essa questão do gol fora de casa existir ou não, mas a gente viu jogos abertos, jogos legais. Cada um com uma história completamente distinta, e a goleada do Atlético passa muito pela postura do Fortaleza também, de ir de peito aberto, de jogar encarando o Galo mesmo fora de casa, e num contexto bem desfavorável, porque do trio de defensores não tinha os dois principais, o Tinga, que é um dos destaques na temporada nessa função, né, o zagueiro pela direita, e o Benevenuto, né, que é o que joga no centro desse trio, que também não pode atuar por já ter jogado na Copa do Brasil. Então, assim, já era um time que tinha algumas adaptações, e ainda assim o Vojvoda foi com a mesma característica, a mesma volúpia, a questão da coragem, a questão da entrega, e de uma equipe que não modificou tanto sua forma de atuar. Isso teve um peso, na realidade, negativo. O Galo é talhado para ser cirúrgico, para ser eficaz quando constrói chances, tem muita qualidade na definição. O resultado está aqui atrás, né, no caso dos jogos da Copa do Brasil, 2-2 Atlético Paranaense e Flamengo, 4-0 o Galo diante do Fortaleza, mas a gente teve também Série B e tivemos Série A. Jogo atrasado, né? Na verdade, foi reagendado. Ceará e Palmeiras, da 19ª rodada, e aconteceu hoje. Vitória do Palmeiras por 2-1, a gente vai falar também sobre isso aqui no Troca, e teve Botafogo e Brusque 3-0. E aí? Dois ótimos jogos. O Palmeiras com o último momento da partida. Mas para os padrões atuais, isso é pênalti, né? Sim, isso é pênalti. Sandro Meirahit na central do apito. E, de fato, é uma entrada muito imprudente, né? Porque o Sandro definiu bem no momento da central do apito. O Rodrigo Caio nem se mexe. Lance imprudente, né? O jogador do Atlético... o Lucas Fasson. Eu não consegui perceber se ele tinha olhado para o Rodrigo Caio. Mas sem querer também é pênalti. Esse é o ponto. Mesmo que não olhe, mesmo sem querer. Regra nova, é imprudência. Eu entendo. O Sandro já disse que foi pênalti e o Sandro é a nossa autoridade. Exato. É o tipo de lance, como disse o Sandro no domingo, sobre o lance do Vitinho contra o Cuiabá. No meio-campo é falta. Na Inglaterra não é pênalti. Mas na Inglaterra no meio-campo é falta? Na Inglaterra talvez no meio-campo seja falta, mas na grande área não é pênalti. E eu prefiro o critério inglês. Eu estou com o PVC nessa, mas eu entendo a marcação pelo que tem sido porque você recorrente. O critério brasileiro. O Fasson, de fato, ele vem com o braço no rosto do Rodrigo Caio, ele dá toda a licença para marcar pênalti. E o Sandro está vendo a regra, como está sendo indicado na arbitragem aqui, e foi pênalti. Não estou discutindo. O Sandro é a nossa autoridade. A gente vê lances assim em outros campeonatos em que não acontece a marcação do pênalti. Isso é outro problema. Aqui na hashtag Troca de Passe também está essa discussão se, no caso, o zagueiro estava olhando para a bola, não estava, enfim, o que estava acontecendo naquele lance. E o Felipe que o Rodrigo tá, ele sabe que o Rodrigo Caio está ali, untoso, assim, porque ele usa para se impor, para ganhar o espaço na jogada, mas numa altura descabida para o que tem sido o padrão de interpretação, sabendo que se tem marcado lances desse jeito, não todos, mas alguns, tanto que o do Vitinho passou no final de semana. Sim, é igual. Não há um critério tão estabelecido assim,
Mas sabendo que é marcável, o Fasson Mas essa foi é uma muito grande infantil. questão, né? Você falou o critério. Qual é o critério? A regra é uma caixinha de surpresa. Não, você tem a regra nem tanto, as determinações, né? Que a FIFA não tem uma determinação X, uma determinação Y. Toda hora tem uma nova determinação. Mas por isso que é uma caixinha de surpresas. A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho. que não. Só que é uma caixinha de surpresas, como diz a Benjamin Wright. Porque hoje você tem um lance igual no domingo, em Flamengo e Cuiabá, que não é pênalti. E na quarta-feira um lance igual, que é pênalti. E na quarta-feira um lance igual, que é pênalti. Exatamente. Pro mesmo time. Não, e aqui na Hashtag Troca de Passes, como eu estava falando, o pessoal também está discutindo isso, né? E o Felipe colocou pra gente que na Premier League isso também não seria pênalti. Inclusive, já que Igual, estamos falando em relação ao que o PVC não existem lances iguais, né? Mas lances semelhantes. É isso. Exato, exato. Bom, a gente vai falar mais ainda desse lance, porque estou vendo que vocês estão falando bastante desse lance, mas eu queria também ouvir aqui Rafa, Luiz e PVC sobre esse Flamengo diante do Atlético Paranaense. O Flamengo começou, depois que fez o gol, ele ficou mais confortável. Mas também depois o Atlético Paranaense, no final do primeiro tempo, deu uma pressionada, tanto que depois conseguiu também fazer o dele. O Atlético deu uma modificada no segundo tempo, né? O PVC até analisou durante o jogo. Há uma modificação tática, há uma movimentação diferente do Atlético. E aí o Atlético, sem mexer um jogador sequer, com a mesma formação que foi basicamente dominada no primeiro tempo, especial. Se você afundar a tua linha defensiva e não tiver transição, a gente está vendo o lance do gol do Flamengo. Ajustadíssimo, né? E mais ainda porque o chute do Gabriel pega no Arão. E aí, no momento em que a bola toca no Arão, que se mede... Tem um início, um novo lance, tem um novo início. O pé esquerdo do Pedro Henrique, que dá condição para o Thiago Maia marcar. E aí você vê o Flamengo finalizando 8 vezes no primeiro tempo. Posso só levantar uma bola para você, PVC, te interrompendo? Não faltou apetite ao Flamengo para tentar matar o jogo? Faz 1-0 no início do primeiro tempo ainda, a torcida se cala, o Furacão sente... Não falta ao Flamengo a ambição de matar o jogo, de resolver, de fazer um 3-0 e acabar com a parada? Falta um pouco aquele apetite... Do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus tomou 4-0 do Bayern e o placar não é verdadeiro, o placar é mentiroso. Mas a gente vai discutir isso lá na frente. O Alberto Valentim fez estágio na Juventus com o Antônio Conte. E o Antônio Conte é o mestre desse sistema de transição de 5 atrás para jogar num 3-4-3. Primeiro tempo, o Atlético afundou os 5 lá atrás. O Abner ficou preso lá atrás na linha dos 5 defensores. Então, só tinha 2 homens no meio campo. O Nicão marcava lá na frente a saída de bola, junto com o Renato Kaiser e com o Terans, e ficavam só Eric e Cittadini no meio campo para cuidar de Thiago Maia e Andreas Pereira. Tinha espaço para o Flamengo jogar. No segundo tempo, o Atlético fez com o Abner, ele subiu mais. Em alguns momentos ele afundou. Quando o Isla subia, o Abner vinha com o Isla. Mas normalmente o Abner vinha para a linha do meio campo. E como meio campo ele faz o cruzamento para o segundo gol, o gol do Renato Kaiser. Importante o jogo aéreo do Atlético. 10 gols na Copa do Brasil, 7 pelo alto. E o mais interessante, tanto com ela rolando... como nas bolas paradas, né? A força é dupla. Bola parada, 6 gols. São 17 gols sofridos do Flamengo com o Renato, são 7 pelo alto. Não é uma tragédia, né? Mas dá 1/3 dos gols, praticamente, sofridos em bolas pelo alto. Também não é bom. E normalmente no quarto zagueiro, né? A bola vem, tipo o gol do Borja. O lance do pênalti hoje foi muito parecido com o não marcado contra o Cuiabá, em cima do Vitinho. Isso só prova ainda mais que não há critério com relação ao VAR. Eu não gosto de falar de arbitragem. A única coisa que eu critico é o VAR. Eu acho que hoje, em primeiro lugar, foi pênalti domingo, como foi pênalti hoje. Eu já falei, se isso acontece na minha área, tem que dar pênalti também para o adversário. Isso é uma regra. Então não pode cada jogo ser uma regra. Lá no Maracanã não foi e aqui foi. O lance foi parecido. Então é por isso que eu falo que o VAR apita o jogo. O VAR tem que fazer o que aconteceu hoje. Chama o árbitro e deixa o árbitro tomar decisão. O árbitro é o que manda no jogo.
O VAR não pode mandar no jogo. Seguir o protocolo. O cara do VAR pode... O árbitro do jogo pode ter outra opinião. Então, quem tem que tomar a decisão é o árbitro do jogo. Se ele vai dar pênalti ou não, é outra história. O VAR tem que chamar o árbitro. O lance duvidoso ele chama. Ele não tem que decidir e falar para o árbitro, não foi pênalti. Ele não é ele que tem que decidir. Quem tem que decidir é o árbitro do jogo. Então, o VAR fez o trabalho dele hoje. Chamou o árbitro foi lá, o Luiz Flávio foi lá e decidiu que foi pênalti. E, aliás, foi pênalti legítimo. Como foi pênalti domingo também no Maracanã. Eu estava, inclusive, falando com o Nicão agora, depois do jogo. Ele falou, aquele pênalti contra o Cuiabá foi legítimo e hoje ele deu e domingo não deu. Eu falei, pois é, Nicão, domingo foi pênalti e hoje foi pênalti de novo. Agora, o que não pode é cada jogo, né, ter uma regra. Aí fica difícil. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa noite, Renato. Hoje, Gabigol igualou seu maior jejum de gols pelo Flamengo. Já são 7 jogos sem marcar. Você concorda que esse posicionamento, jogando mais longe do gol, prejudica o futebol dele e, consequentemente, do time? Não é o posicionamento do Gabriel. Eu não conheço um jogador no mundo que não fique alguns jogos sem fazer gol. Até um tempo atrás estavam cobrando o Pedro, que o Pedro, se não me engano, ficou 10 jogos sem fazer gol. Eu falei, Pedro, relaxa, tranquilidade. Confiança total. Daqui a pouco a bola começa a entrar, daqui a pouco você vai voltar a fazer gols. E ele voltou a fazer gols, tem nos ajudado bastante. A mesma coisa com o Gabriel. O importante é a entrega que ele vem tendo, ele vem nos ajudando de uma forma ou de outra. No momento que ele se desloca, ele abre, fica um pouco longe da área, é justamente ele está jogando sem a bola, abrindo espaços para o companheiro. Principalmente no momento que você enfrenta uma equipe que tem 3 zagueiros. Se ele ficar parado lá no meio da área, ele não vai encostar na bola. Então, muitas vezes ele sai, ele fica um pouco longe do gol, mas tem aberto espaço para os companheiros. Pergunta de Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Renato, hoje notamos um Flamengo com mais dificuldades que o normal para trocar passes. Ao que você atribui essa situação? Você também viu dessa forma? Algumas vezes é uma coisa normal, porque o Atlético joga toda hora aqui. É grama sintética, e a grama sintética faz uma diferença muito grande. É da água para o vinho. Então, uma coisa é você estar acostumado com a grama natural. Outra coisa é você enfrentar um adversário que, se está jogando pela primeira vez, depois de um bom tempo, como o Flamengo na grama sintética, as dificuldades é para ambos os lados. No momento que você enfrenta uma equipe que está acostumada com o campo, é lógico, a bola fica muito viva na grama sintética. E essa grama ela é bem diferente da grama do Palmeiras, é bem diferente da grama do Corinthians. Então, hoje a gente já sabia das dificuldades. Ontem nós conversamos no treino, hoje nós conversamos na pré-eleição, que nós íamos ter essa dificuldade, mas mesmo assim a minha equipe arriscou o tempo todo, saindo, jogando, conseguimos muitas vezes quebrar a primeira linha deles, mas agora fica difícil toda hora, porque eles estão acostumados com o campo e a grama sintética dificulta bastante, você perde muito tempo, a bola fica muito viva. Então essa, sem dúvida alguma, foi a nossa maior dificuldade hoje. Pergunta de Cristiane Mussi, da ESPN. O primeiro gol desorganizou o time. O que ficou de lição? E por que você ficou de costas para a cobrança do Pedro? Algum tipo de superstição? Tem um telão no estádio. Eu fico olhando para o telão. Já que na hora do pênalti ali, tem muitos jogadores na minha frente. Tanto meus jogadores como os jogadores do adversário. E no telão eu enxerguei muito mais. Então jamais vou ficar de costas para um jogador meu bater o pênalti. Eu tinha uma visão espetacular do telão, por isso que fiquei olhando pelo telão, porque justamente ali, aquela quantidade de jogadores na minha frente, eu não ia conseguir observar direito. Pergunta de Sidão Marinho, do Litoral News. Renato, o Flamengo teve muita dificuldade para mostrar o seu futebol hoje. Qual a lição que você leva para o jogo de volta? Acredita que será um jogo mais tranquilo? Olha, eu respeito a opinião de todo mundo. A minha equipe fez um bom jogo hoje. Apesar das dificuldades que nós encontramos com o campo, não é fácil jogar aqui dentro, não é fácil, o gramado prejudica bastante, a equipe é visitante porque não está acostumada, o Atlético criou bastante dificuldades para a gente e a minha equipe jogou. Se você for ver aí as oportunidades de gols que a minha equipe criou, é muito mais do que a do Atlético. Então, eu volto a repetir, eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião, já falei para o meu grupo, eles fizeram um bom jogo, nós competimos, não é nada fácil jogar aqui dentro e jogar nesse campo. Então eu tenho que parabenizar a minha equipe, porque nós temos vivíssimos aqui, nós temos mais 90 minutos agora no Maracanã, na nossa casa, com a nossa torcida. Temos mais 90 minutos, é uma partida de 180, os primeiros 90 nós jogamos na casa do adversário, com essa dificuldade no campo sintético.
Agora eles vão nos visitar no Maracanã. Não é nada fácil também lá não, é mais um jogo difícil, mas lá a gente vai ter a nossa torcida. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Gustavo Henrique, da rádio Onda Mix. Renato, com tão poucas finalizações e falta de criatividade, está provado que o Arrascaeta é insubstituível? O Arrascaeta é um jogador acima da média. Bruno Henrique também. São jogadores que estão acostumados, estão entrosados com os demais companheiros. A gente tem improvisado, entre aspas, digamos assim, um jogador ali no lugar do Arrascaeta, que as qualidades são diferentes. Então é uma coisa normal. No momento que você perde o Arrascaeta, é um jogador muito inteligente, um jogador que constrói bastante pra gente, dificulta bastante pro adversário. Não que o André não esteja jogando bem, mas ele está jogando fora de posição. Muitas vezes eu coloquei, como hoje, o Everton ali por dentro também. O próprio Vitinho, já coloquei algumas vezes aí, mas o Arrascaeta é o Arrascaeta. Então é difícil você encontrar um outro jogador que nem ele, com as características, que conhece bem a posição. Mas todos os jogadores que tenho colocado aí, o Vitinho, o Everton, o próprio André, eles vêm nos ajudando de uma forma ou de outra. E daqui a pouco a gente tem uma Arrascaeta de volta também. Fim da coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho. O Flamengo retorna ainda hoje para o Rio de Janeiro. Mas o Lucas Ribas aqui colocou o que eu queria ter colocado para vocês também. A gente falou da falta de apetite do Flamengo, mas ele está questionando aqui. E o mérito do Atlético? São dois times jogando. Qual a dificuldade? Claro que teve o mérito do Atlético, mesmo com essa fase que não está boa pro lado do Atlético Paranaense. Virou no segundo tempo e aí passou a jogar por... Se o Atlético mete mais um gol ali, complica demais a situação do Flamengo. Sim. O Atlético tem muito mérito, especialmente no segundo tempo, né? O Renato está falando da questão do gramado artificial, e eu já falei no pré-jogo que eu já pisando na Arena da Baixada, eu não percebo. Se você não me disser que não dá para ver. Eu não percebo. O Renato está dizendo que é pior do que o gramado do Palmeiras, que é também artificial, mas eu não percebo essa diferença. Ok, a velocidade da bola é diferente de fato, mas historicamente o Flamengo sofre na Arena da Baixada com gramado natural, quando era, e com gramado artificial. Uma em 2019.